O pessoal que tá assistindo aí, muito bem-vindo. Esse aqui é o DBcast, é o primeiro episódio. E hoje é com o Lousada, né? Bravo. O cara conseguiu um feito muito maravilhoso que eu fiquei muito feliz e a gente vai falar mais um pouco lá na frente sobre isso. Mano, como é que foi o dia hoje? Foi bênção, mano. Você perdeu aqui no finalzinho que foi massa, tá? Ah, não, eu tô ligado nesse final aí. Tá ligado no final? Tô ligado nesse final aí, Bruno. Cinco. Cinco? Cinco. Amém. Isso Amém. aí. Amém. Bruno, depois você fala com ele que eu mandei um abraço pra ele lá. Fechou. Mas, mano, vamos lá. Tem algumas perguntas que eu deixei separado. Eu deixei até algumas da caixinha aqui. Mas a gente vai fazer, igual eu falei que você hoje, vai ser bem dinâmico e direto, pra galera também já ter um entendimento, assim, sobre esse assunto do atendimento. Sem ficar aquela enrolação também, que eu acho que vai ajudar bastante gente que estiver aqui. Então, assim, mas antes, cara, fala um pouquinho aí, velho. Quem que é o Wendel? O que você fazia antes? Antes de te levar a entrar pra área da barbearia, velho? Quem que era? Eu conheço, né? Mas a galera aí também quer entender um pouco mais. E a galera que vai assistir também futuramente quer entender um pouco. Quem que é o Wendel, velho? Cara, na verdade, eu acho que primeiro de tudo é que isso tudo que eu tô vivendo eu sonhei. Nunca foi um sonho ser barbeiro, nunca visei isso. A minha barbearia foi uma casa que deu muito certo. Que tá dando muito certo, né? Então, eu sempre sonhei em ser arquiteto. Então, eu tava estudando para ser arquiteto. Mas aí, por motivos de cabeça mesmo, muita pressão, né? Não falo depressão, porque eu não fui diagnosticado com depressão nem nada, mas eu fiquei numa fase assim que me levou lá para baixo, sabe? Foi onde eu tranquei minha faculdade, sem falar com ninguém. Não falei com meus pais, não falei com ninguém, só minha noiva sabia. E eu estava trabalhando na área da arquitetura já, eu trabalhava com um projeto minotécnico. Uhum. E junto com esse trancamento, eu recebi uma promoção nesse serviço onde eu estava, que é basicamente a maior função da empresa. Assim. Eu cheguei lá sem ter a formação. Eu fiquei lá 3 anos. No primeiro ano eu entrei como orçamentista, então eu só mexia no sistema. No segundo ano eu recebi uma promoção, fui para a área corporativa. Eu trabalhei do lado de um arquiteto, então a gente visitava a obra, eu estava ali auxiliando sempre no que ela precisasse. Acho que com isso eles viram um potencial de eu ir para a linha de frente. Então eu trabalhei do lado de arquitetos. Né? Eu era o único que não tinha a formação fazendo a mesma função que eles. E fiquei nisso 1 ano. Só que eu não tinha cartela de cliente. Então a empresa ela visa resultado. E eu não estava dando o resultado esperado. Não por incompetência, mas por não ter a mesma cartela, a mesma bagagem de outras pessoas. Né? De outros arquitetos que chegavam lá já com a cartela de cliente de outros trabalhos que eles já tinham feito e eu estava no zero. Eu estava criando a minha cartela de cliente. E com isso, eu acho que eles não tinham como me colocar em outra função abaixo, porque eu já tinha chegado no máximo ali, e eles preferiram me liberar. Uhum. E foi onde eu fiquei me questionando por muito tempo, né? Em algumas semanas, no que eu ia fazer. Se eu ia ser corrente, né? Ou se o que eu ia fazer na minha vida, se eu ia para fora, o que eu ia fazer. E aí, numa conversa com o marido da minha cunhada, ele perguntou: por que você não aprende a cortar cabelo? Eu falei: mano, tá. Tipo assim, eu mandei uma mensagem pro meu pai e perguntei: pai, o que você acha de eu aprender a cortar cabelo? Meu pai foi respondeu: mano, eu sempre pensei nisso. E, tipo assim, eu sempre fui muito chato com cabelo, sabe? Eu moro no Teresópolis, então, tipo assim, eu sempre fui diferente. Né? Cabelo era diferente, a roupa era diferente, tudo era diferente. Porque eu acompanhava muito o povo de fora, né? O pessoal da gringa. Então, eu não cunhado muito. Ô, Lucas, E aí? A mochila não. Eu vou ter que abrir a barbearia de novo pra pegar. Não, a mochila não. Enfim. E ele tava montando uma barbearia pro irmão dele. E o irmão dele, ele falou assim: aprende a cortar cabelo. E você vai trabalhar, finalizando o curso, vai trabalhar com o meu irmão. Que era tudo bom, né? Ele precisava de alguém pra ajudar o irmão dele, porque o irmão dele tava começando. E ele já viu uma coisa assim, que eu poderia ajudar ele em outras coisas. Eu sempre gostei de montar, fazer arte. Às vezes eu poderia cuidar do Instagram pra chamar mais cliente, bolar algumas estratégias. Então, a princípio, a ideia era essa. E se aparecesse alguém pra cortar cabelo, eu ia cortar. Aí eu comecei a fazer curso com o Fernandinho. Porque eles eram amigos, né? Eles eram amigos. Eu falei: faz curso com ele lá. Falei: beleza. Eu fui lá, paguei o curso, tava com dinheiro, tava com tempo. Falei: é alguma coisa que eu aprendo. E, tipo assim, a barbearia, a princípio, seria aquela coisa: se tudo der errado, cabelo, você corta cabelo. E tem aquela ideia também de ir pra fora, né? Tipo, eu falei: eu indo pra fora, meu pai tem sonho americano, eu vou colar nele. E se der tudo certo, indo todo mundo junto, eu tô indo e eu sei cortar cabelo. Já tenho uma profissão, assim, pra caso eu vá embora. Uhum. Então, a princípio era isso, era só aprender por aprender e ainda meu coração estava na arquitetura. Aí comecei a cortar, a fazer o curso, né? Aí fiz o curso no primeiro mês, aí no primeiro mês eu recebi uma oportunidade de trabalhar numa barbearia. E o cara, tipo assim, ficou doido, mano. Tipo, na nossa conversa, na nossa entrevista ali, ele viu, né, o meu jeito, né, como eu cortava o cabelo, ele pediu pra cortar o cabelo, ele gostou. No primeiro mês que eu tinha feito o Instagram, ele me chamou pelo Instagram, tinha algum conhecido que fez o contato entre a gente, e ele me chamou pra ir lá. Aí eu falei com ele: mas não dá pra eu aceitar a proposta assim, porque eu tenho que conversar com quem meio que já me deu uma oportunidade. Eu não posso simplesmente sair assim. Aí falou: você pensa, conversa com essa pessoa e se for sua vontade, você vem. Aí no mesmo dia eu cheguei, conversei com esse marido da minha cunhada e
Ele falou, mano, você acha que é melhor pra você, vai. E eu realmente tava achando que era. Aí, beleza, eu fui. Nesse primeiro dia, teve um episódio lá que chegou um cliente, a barbearia tava vazia, chegou um cliente, eu lá de prontidão, fui atender esse cliente. Era o meu primeiro cliente, né, de fato. E aí, o cliente queria fazer aqueles bigodinhos fininhos, que era coisa do bairro mesmo. E eu falei, eu não sei fazer isso não. Eu nunca tinha feito uma barba, mano. No curso eu não tinha chegado nesse nível ainda, né, no curso. E aí eu fui chamar o dono da barbearia, que tava do outro lado da rua, conversando com os caras. Aí ele foi e fez uma cara ruim, mano. Eu falei, o que esse cara tá fazendo cara ruim? Meu primeiro dia, tipo, já coloquei o cara, já tive a proatividade de colocar o cara na cadeira, só que eu não sei fazer. Aí ele foi, tipo assim, meio que foi lá e deu umas respostas muito curtas no cliente, sabe? Tipo assim, ali eu já comecei a entender sobre atendimento. E que não era um perfil de atendimento que eu queria levar pra, né, minha possível carreira. Uhum. E eu dei uma desculpa lá e não voltei nunca mais, né? Alguém tava passando mal, eu falei, eu agradeço a oportunidade, mas não vai rolar. Mandei mensagem, daí falou, não, beleza, mas as portas estão abertas pra quando você quiser voltar. Enfim, aí segundo mês, mano, eu falei, eu não tava muito ligando pra esse trem, eu falei, que for pra ser, vai ser. E aí quando a gente tá no meio de alguma coisa, a gente começa a reparar, né? E eu nunca tinha passado na JK e reparado a barbearia do Bruno. Uhum. Aí passando na frente, falei, muito barbearia grande. Aí comecei a seguir e tal, aí na mesma semana, eu postou o Tabs de barbeiro. Aí eu fui, falei, vou mandar mensagem aqui, né? Mas não vai me responder, o tanto seguidor que o cara tem. Aí tá aí, não. O tanto seguidor que o cara tem, vai me responder. O cara me respondeu rapidão. Rapidão, tá precisando, né? Me respondeu rapidão. Aí começou a me perguntar quanto tempo que eu cortava, e eu fui sincero, eu tô fazendo curso ainda. Não é a minha barbearia, que ele viu uns vídeos que eu até, assim, como eu tava querendo muito, no meu tempo livre, eu ia pra essa barbearia do irmão desse cunhado, né? Uhum. Parecia eu cortava, às vezes eu levava o modelo lá pra poder ficar cortando. Vai, essa barbearia que você posta é sua? Eu falei, não, é de tal pessoa. Enfim, ele foi me chamou pra vir fazer o teste. E eu não conhecia ninguém, mano. Não conhecia ninguém do meio. Seu Elias, pra mim, era um velho. Aí, trouxe 2 modelos aqui pra poder fazer o teste. Nesse primeiro ele me deixou cortar do jeito que eu sabia cortar. E no segundo ele foi e me deu umas orientações. Enfim, eu não lembro direito como é que foi, mas parece que ele ia viajar e na volta ele ia me dar uma resposta. Aí assim aconteceu. Ele já me chamou pra poder trabalhar já. E eu vim. E desde aí tem 8 meses que eu tô na Bruno Brito. Fechou? E tem 8 meses que eu tô aí e tem acontecido isso aí que você tá vendo. Isso é bom, velho. Cara, Obrigado. Como que... Ô, irmão, vai com Deus, viu? Amém. Eu penso assim, cara, como que Deus, ele trabalha... assim... Então, só te cortando antes de tudo, eu fui conhecer o Bruno depois que eu já tava aqui, né? Que eu fui entrar no Instagram dele, eu vi tipo assim, que o Instagram dele é maior que o da barbearia, né? Pô, E ele, assim, o vídeo dele, eu falei, não é o cara que tá aqui, não. Ô, mano, é assim... Eu vejo assim, Deus, ele organiza as coisas para que tudo aconteça da melhor forma possível e nas coisas certas. Então, é igual você falou. Você começou a fazer por algo assim, vou fazer, vou tentar. E aí hoje, 8 meses, né? 8 meses de Bruno Brito e 10 meses de barbeiro. 10 meses de barbeiro. Você já tá vivendo muita coisa que muita gente nem viveu, cara. Pra quem tá na live aí e não sabe, igual o Wender tem 8 meses que tá com a gente, ele já é o nosso líder lá na barbearia. Tá vendendo muito, ele conseguiu me passar, filha da mãe, conseguiu me passar no atendimento, mas eu fico feliz demais. O bom é que assim, nós dois temos uma mentalidade competitiva de pessoas que querem melhorar sempre, isso é bom. E é isso que a intenção nossa de estar falando sobre o atendimento, é isso que a gente quer passar hoje para quem está assistindo, para quem vai assistir, porque essa live também vai ficar gravada aqui, para a pessoa entender que, assim, independente se você tem 5, 6, 10, 15 anos, ou se você tem 10 meses, 2 meses, quando você entrega um atendimento com excelência, e eu vejo isso, Wender, em todas as áreas, mano, não é só na nossa área da barbearia, mas, por exemplo, se o cara é um social media, se o cara trabalha com atendimento de pessoas, se o cara trabalha com conserto de celular, eu vejo assim, o atendimento é algo universal. Então, se você presta um bom atendimento para as pessoas, você garante com que a sua cadeira, no nosso caso, seja sempre a mais desejada. E não é nem porque, assim, não tenho outra opção, vou ter que cortar com ele. É porque as pessoas, elas querem cortar de verdade. E isso é bom. E você está vivenciando isso hoje na barbearia, que é algo maravilhoso. O cliente, ele... É bom ouvir falar assim, não, tá sem horário. Arruma uma brechinha aqui para mim, por favor. Eu acho isso legal. Eu sempre mentalizei, sabe? Tipo, esses dias eu fiquei muito pensativo em relação a esse último mês aí, que eu consegui esses feitos aí e tal. E era uma coisa, mano, que eu já visava lá atrás. Eu pedia que eu tivesse a agenda lotada, que é o que vem acontecendo, graças a Deus. E eu mentalizava, mano. Eu até chegava em casa brincando que, tipo, eu tinha, sei lá, 2 clientes marcados no dia. Aí eu atendia mais um. Aí eu falava assim, não, pior que vai ter que ver lá se vai ter horário. Aí eu ia lá na recepção, fazia aquele filminho, né, de que eu tava...
E graças a Deus eu já realmente tenho que fazer isso, velho. Então, nós tá sendo bom demais, mano. Mano, é treinar, velho. E eu acho isso legal. Que o que você tá fazendo, mano, assim, quando eu entrei lá no Bruno, eu já vim também numa fase que, igual eu entrei no lugar do Diego. Então eu já entrei com uma cartela de clientes já do Diego. Só que, mano, eu fazia igual você faz, mano. Porque eu falei, cara, como é que eu. A minha intenção era o quê? Eu olhei quem que era os caras máximos e falei, mano, como é que eu posso fazer pra tá no nível desses caras? Aí acontecia isso, mano. Ó, o Rafão tá aí. O Rafão tá ligado, ele lembra. Ele teve sorte. Ele teve sorte que ele saiu antes. Mas, e só pra lembrar aqui, Rafão, fique esperto que o próximo da live é você, cara. Vou te fazer o convite que eu quero que você participe aqui, que você também é monstro, irmão. Mas aí. Aí o Gabriel também tá aí. Aí o que eu fazia, mano? Eu fazia igual você tá fazendo. Às vezes eu ia na recepção, tipo, tinha um pouco a mais de cliente, mas eu ia lá e falava, cara, eu vou ver se eu consigo horário pra você ali. Mas já mentalizava isso também, pra, tipo, até ir acostumando a minha mente, pra quando isso acontecesse, eu falar, cara, tô tranquilo, eu não preciso ficar procrastinando. Então, velho, acho que um dos pilares também do atendimento, em contexto geral, é a questão da mentalidade. É você mentalizar algo, eu quero a minha agenda, já vejo a minha agenda cheia. E não ficar só sentado ali, sei lá, mexendo no telefone, achando ruim. E aí quando aparece um cliente, nossa, não quero, não tô afim de fazer encaixe. Será que não tem outra pessoa pra fazer, não? Sendo que a pessoa nem tá atendendo, velho. Isso acontecendo. A gente tá muita coisa, velho. Mas, cara, eu quero que você fale aí também, pessoal, do seu ponto de vista. Eu falei um pouco antes, né, antes da live. Aí falando a sua irmã aí, velho, ó, tá aí, tá? Seu irmão chegou, tá vivo. Tá legal. Não, a pergunta dela, cadê meu irmão? Calma, calma. Mas eu tava até falando com a galera que tava antes, mas vamos recapitular até um pouco aqui. Cara, eu quero que você fale um pouco. Primeiro, me fala aí 3 pontos negativos que você vê que não pode ser feito no atendimento, cara. 3 pontos que se o cara fizer é ruim pra ele vai perder cliente, ele vai ficar sem a clientela dele, velho. Cara, eu acho que o primeiro ponto é na comunicação, velho. Tipo assim, saber comunicar com cada tipo de cliente. Uhum. Claro que a gente tem o nosso perfil de cliente aqui, né? A gente sabe todo perfil de cliente, mas para mim o tipo de conversa durante o atendimento impacta muito, sabe? Sim. Você tá com um cliente ali que é mais sério e você tá, tipo assim, brincando, às vezes com um cara que tá do lado, ou tá fazendo, sei lá, uns comentários desnecessários. Tipo, eu acho que pra mim esse é o primeiro ponto. Eu acho que quando tá fazendo um atendimento, você tá realmente fazendo um atendimento, né? É só é você e aquela pessoa, esquece o resto. Pra mim, eu acho que o primeiro ponto é esse. Segundo, aí já indo pro lado das vendas, querer vender a todo custo, sabe? Às vezes, sei lá, vender e vir com careca. Sabe? Às vezes o cara fica desesperado e não dá, mano. Mano, saber a necessidade, encontrar a necessidade do cliente e dar a solução pra ele, sabe? Uhum. Isso é importante. Não vender a qualquer custo, né? Vender a qualquer custo. E qual que seria o terceiro ponto negativo, cara? Cara, terceiro ponto negativo. Só pro pessoal ver aí que tá na live aí, e o pessoal que for ver que tá gravado, pra depois não ficar falando, combinaram, fizeram os negócios. Irmãos, hoje o dia foi todo controverso. O Wender teve que ir pra um lado, eu tive que ir pro outro. Na hora de ir embora, minha esposa mandou mensagem. Eu tive que faz isso aqui. Na palestra do Bruno, que eu nem sabia que ia falar. Mano, aí eu falei, é assim que é bom, essas lives que é boa. Porque aí a pessoa não combinou tudo, tá? Não tem nada, as perguntas estão aqui. Agora o que vai vir de resposta é isso aí. Mas igual, o primeiro ponto você colocou comunicação negativa, vendas, né? Segundo ponto, querer vender a qualquer custo, sem se importar com o cliente. Isso. E um terceiro ponto, cara. O terceiro ponto que faz perder cliente, velho. Cara, me ajuda aí. Eu sei cara, eu vou tocar num assunto aqui que por muito tempo foi motivo de até hoje, acho que até hoje, em todas as barbearias, independente do que aconteça, a falta de organização. Organização. Bancada. Organizada. O nicho ali todo sujo. Infelizmente, sempre vai ter um barbeiro, cara, que ele deixa as coisas desorganizadas. E ao meu ver, é porque eu fui criado nesse regime de organização pela minha mãe. Então, assim, quando eu vejo um negócio desorganizado, cara, eu penso, velho, eu falo, cara, eu não sentaria na cadeira daquele cliente. Eu não ficaria preocupado em ser atendido por aquele cliente. Então, acho que entrou aí, Bruno, tá aí. Ó. Acho que um terceiro ponto negativo seria essa falta de organização, sabe? Do contexto geral, bancada, o nicho ali
até mesmo vestimenta. Outro Você está é organizado. considerar esses atendimentos como um encontro, né? Tipo, a gente não faz um atendimento, a gente tem um encontro com o cliente. Quando você vai para um encontro com, sei lá, a gente que é homem que vai para um encontro com a mulher e tal, a gente não vai desarrumado, a gente não vai desorganizado. Acho que é essa mesma linha que eu tento levar, sabe, os atendimentos. Deixa eu só responder o Brunão aqui. Mas é isso, cara, né? É essa ideia aí que você está falando. E até mesmo porque quando a gente conheceu as nossas companheiras, vamos dizer assim, cara, a gente não foi desorganizado. A gente passou um perfume, colocou uma roupa ali decente, bacana. Então, hoje eu até vejo assim, a minha cadeira. É, Demorou. eu não... A minha cadeira hoje pra mim, cara, a minha cadeira, ela não é mais uma cadeira simples, cara. É uma mesa de network, cara. Então, hoje eu tô mais preocupado, não é nem só em atender o cliente, em saber o que eu tô entregando para ele, mas em saber se o cliente ele tá bem comigo e o que eu posso extrair de verdade do cliente, a coisa boa. Não é, sim, vai ter aquele momento de zoeira, de zoação, sempre tem. Mas tem que ter aquela conversa mais direcionada. Então, isso é algo que você até colocou aqui na comunicação, que se você não tem uma boa comunicação, cara, você perde cliente fácil. Muito fácil por causa que você não conversa. Eu nunca vou cansar de falar, cara. O corte e a barba nunca vai segurar cliente. Mas é a forma que você se comunica com ele que vai fazer ele ficar na sua cadeira. Exato. A gente, inclusive, na hora do almoço hoje, eu tava conversando com os meninos aí, sobre essa questão, cara, tipo, quais clientes, não sei se isso soa como arrogância, só que agora eu tô com a carteira de cliente cheia, eu vou desfazer de cliente. Mas tem certo tipo de cliente, mano, que senta na nossa cadeira e sentaria em qualquer outra cadeira, porque pra ele tá ali só pelo corte e pela barba. E não é o tipo de cliente que eu quero atender, sabe? Tem que Uhum. sentar na nossa cadeira e coloca fone de ouvido e esquece que aquilo ali é um relacionamento, sabe? Então, assim, não é o tipo de cliente que eu gosto de atender. Então, não sei se eu posso falar isso, mas não é que eu não faço questão. Mas eu gosto daquele cara que senta na cadeira, que procura saber, de ter essa conexão entre duas pessoas. Não é um atendimento, só porque tá me pagando, tem que fazer. Eu não vejo o atendimento dessa forma, sabe? Não, isso aí que você tá falando é bom, cara. Mas isso que você falou, cara, não é nem pesar com as palavras, cara. É a gente saber o que a gente quer também. Lembra aquele dia que a gente tava conversando, que eu até falei com você? Cara, tô eliminando todos os clientes C da minha agenda. Sim. Ah, você tá fazendo seleção? Tô. Por quê? Eu não quero cliente C, que é aquele cliente que só tá ali, que é o que você tá falando, é o cara do preço, é o cara que não tá preocupado em criar um vínculo com você. Tanto faz se você sair, ou se você continuar, ele vai fazer com a mesma outra pessoa. Então eu penso assim, eu quero clientes que venham, que eu venha ter comunhão e que futuramente se tornem amigos. Com Trocar certeza. uma ideia bacana. Igual, deixa eu até ver se ele tá aqui. O Luquinha, não, é que o Luquinha já saiu. Mas hoje, cara, olha só, tem acho que uns 7 meses que eu atendo o Lucas, 7 para 8 meses. E assim, o grau de amizade que nós estamos construindo, ele foi muito bom, cara. Então ele era um cliente que hoje está se tornando um grande amigo. A gente conversa muita coisa. A gente tem a nossa doação, a gente tem a nossa zoeira de mandar uma mensagem zoando um pro outro, mas tem hora que a gente senta, cara, tem vezes que ele me manda mensagem. Não, Igão, tô precisando conversar, cara. A gente tem até aquele código Fala muito. 8 minutos ao boot. Aquele código de falar assim, cara, você tem 8 minutos aí? Que é tipo assim, cara, preciso conversar. Ele já fez isso, então assim, a importância que o nosso atendimento ele tem com os clientes, ela vai criar toda essa conexão. Então, se a gente também não souber atender bem, se a gente não souber o que a gente está entregando principalmente, eu vejo que vai perder cliente. O barbeiro que não sabe entregar a essência na hora ali da comunicação, ele vai acabar perdendo cliente, sim. Então, a organização, comunicação e vender a qualquer custo são coisas que vão fazer, sim, o barbeiro em si, perder a clientela dele. Então, são pontos que devem ser abordados muito, muito. De não ter o medo de comunicar, né? Saber o que está conversando, até mesmo porque, principalmente a gente lá, que a gente trabalha em equipe, então tem que saber o que eu estou conversando com o meu cliente, o seu cliente está ouvindo. Você está Exato. ouvindo e fica aquela coisa chata, às vezes incomoda. Incomoda, cara. Tipo, você escutar um assunto que você não quer, que não é bacana. E essa questão também de vender a qualquer custo. Cara, eu já passei por isso, cara. Não tem como eu falar assim, eu nunca pensei nisso. Cara, eu já tentei também a vender. Eu aprendi mesmo, meu irmão, a vender indo pra Bruno Brito. Igual, já tive a minha barbearia e tudo. Sempre serei grato pro Bruno, nem sei se ele tá aqui na live aqui, mas não é puxando sardinha não, mas você conhece a pessoa. Eu sempre vou ser grato por ele por ter me dado essa oportunidade. E lá na Bruno Brito, eu aprendi a vender, cara. Só que teve uma fase que eu tava vendendo a qualquer custo. Então eu entendi o que você tá falando, cara. Cara, me fez perder cliente. O do Bruno é onde que tá? Ele lá, catando. É que a Janiane não ligou pra ele ainda. Quer dizer,
Mas assim, eu perdi clientes, velho. Tentando vender de qualquer jeito. É igual você falou, cara, é vender pomada pra careca. Não tem cabimento. Mas depois que eu entendi, fiz curso de venda, comecei a estudar mais sobre venda, eu vi, cara, que assim, você tem que curar a dor, curar a carência do cliente. Não é querer enfiar um produto nele. Então, vender a qualquer custo também é extremamente ruim. E a questão da organização, velho. Então, um barbeiro que é desorganizado, ele vai perder cliente. E muito, e muito. E, tipo assim, tem um outro ponto também, que eu acho que eu até me encaixo nisso. Durante o meu atendimento, eu acabo fazendo uma baguncinha, sabe? Uhum. Tem lá uns peitos em cima da bancada e tal, mas sempre que tem algum, sei lá, no momento que eu coloco a toalha no rosto do cliente pra fazer a barbearia, eu já vou lá, já guardo tudo, já organizo. Quando o cliente volta, ele já vê a bancada organizada. Então, tipo assim, por mais que ele vê ali que a gente tá, às vezes, tá fazendo isso pra agilizar o processo, mas ele volta e vê aquilo organizado, ele vê, não, ele preocupa com a organização. E a gente, eu que sou cliente, mas eu reparava muito nisso. Tanto é que eu já saí de barbearia, eu saí de barbearia por conta de atendimento. A última barbearia que eu cortava, na verdade a penúltima barbearia que eu cortava, eu saí porque o cara, tipo, às vezes ele marcava comigo, 4 horas. Eu chegava lá, 4 horas ele tava terminando um, tinha outro cliente que já tava esperando ele finalizar e eu era indo o próximo. Assim, acontece, mas isso acontecia todas as vezes e eu descobri o porquê acontecia. Porque durante os atendimentos ele parava para poder fazer a aposta. Então, tipo assim, era isso que tava atrasando o cara. Eu falei, mano, não dá. Então eu mesmo já saí de barbearia por conta desse tipo de atitude. Assim, acho que no momento ali que você tá trabalhando, não tem problema, cara. Até eu mesmo. Você tá na correria ali, vai passar um produto, vai fazer uma toalha, vai fazer um negócio, beleza. Mas o problema que eu vejo da organização é na hora que o cliente chega, vê que tá tudo desorganizado, e quando ele vai embora, que, tipo, o barbeiro pega, vira as costas e sai andando como se... eu vejo uma falta de respeito com o próximo cliente, cara. Porque se o cliente, ele tá administrando o tempo dele para que você atenda ele, eu penso assim, cara, eu tô dando o meu tempo para aquele cliente me atender. Eu quero ser bem atendido, agora eu chego. A primeira impressão é ver tudo desorganizado. Eu sou muito chato, cara. Eu não fico porque é ruim, velho. Aí eu começo a pensar, nossa, será que aquele cara tá trocando a lâmina? Será que aquele cara, não sei, aí a lâmina agarra um pouquinho? Aí eu falo, cara, será que trocou? Já usou 5 pessoas, já. Então, é complicado. Mano, outra coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Olha os pezinhos Bruno Brito, olha os pezinhos Bruno Brito. Os pezinhos. O Luquinha entrou. Mano, tem algumas. As perguntas que eu tava fazendo aqui, por exemplo, agora a gente ia falar sobre o que não pode faltar no atendimento, mas a gente já deixou bem claro isso pro pessoal, né? Uhum. Eu separei duas perguntas aqui. Uma é mó da hora, uma é legal, vai gerar uma polêmicazinha. Mas assim, a primeira pergunta é assim, dos internautas, do pessoal lá da caixinha. Falando nisso, pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida aí também, pode fazer aí, viu? Pode deixar aí pra gente aí que a gente vai responder. Mas assim, pra você, Wayne, hoje, o que é mais importante na hora do atendimento, cara? O que é mais importante? O que é mais importante pra você no atendimento? Na hora que você tá fazendo o atendimento ali, o que é mais importante? Cara, eu acho que transmitir segurança, primeiramente, do que você está fazendo, segurança técnica também. Uhum. Acho que você saber transmitir que você é um profissional, acho que isso é de extrema importância. E outra, mostrar para o cliente que ele não é só mais um cliente, sabe? Que ele é importante, né, velho? É importante. Basicamente, essa é a minha... Eu não vou lembrar aqui agora, que eu sou ruim de lembrar o versículo, cara. Mas, se eu não estou enganado, tá em Mateus. Depois que eu li esse versículo, eu fiquei meditando muito nele, que fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, né? Então, eu trago esse versículo no meu coração, de que maneira? Pro meu local de trabalho, de atendimento. De que assim, cara, eu preciso ser luz na vida do cliente. Eu preciso ser a diferença na vida do cliente. Então, pra mim também, velho, uma das coisas que não pode faltar de mais importante no atendimento não é se eu corto o cabelo bem, se a gente vai entregar uma barba boa. É o que a gente está entregando, velho. É o que está na gente ali para o cliente falar assim. Eu creio que é isso que faz o cliente voltar na nossa cadeira. Com certeza. Mais uma vez eu volto a falar. Cara, cortar cabelo e barba, o cliente vai em qualquer esquina. Mano, esse aí é o básico. Você sabe, tipo assim, cortar cabelo bem e fazer uma barba bem feita é o básico de um barbeiro. Se ele é barbeiro, ele sabe fazer isso bem. O que vai é o que tem entregar além disso. Isso aí. A outra pergunta é, cara, o que você acha de atendimento com chinelo? Eu creio que a galera que tá vendo é a galera mais formal, pelo que eu tô vendo aqui, né? A galera que entrou, a galera que participou e tal, e a galera que vai ver também. Mas querendo ou não, velho, eu achei essa pergunta muito interessante. Eu falei, cara, eu vou separar essa pergunta porque é polêmico, velho. Mas o que você acha, velho, da galera que atende de chinelo ainda, velho? Eu não tenho o que achar, tá ligado? Tipo, eu acho que uma das coisas que a gente usa como referência é o quê? Sempre quando a gente vai em algum lugar importante, né? Se a gente vai, sei lá,
Enfim, quando você quer transmitir uma coisa boa pra outra pessoa, você não chega de chinelo. Tipo assim, você acha que é muito sobre a imagem, sabe? Aham. O cara tá na favela que ele tem que atender de chinelo. A gente conhece barbeiros aí, inclusive aquele amigo seu, É o Pablinho? é o Pablo. Ele tá aqui na. Não sei se ele mora na favela, ele mora na favela ou não? Não, acho que é. Ah, sei lá. Mas Sei não lá, é, mano. É roça. não é aquelas barbearias de centro, igual, por exemplo, é a Bruno Brito. Aham. Preocupa, mesmo sendo ali o começo dele, né? Ele se preocupa com isso. Então você vê que as roupas dele já é mais ali, ele só anda alinhado. Então, tipo assim, não tem muito o que achar sobre atendimento de chinelo, mano. Eu vejo como, sei lá, um desleixo. Ou dois, cara. Eu lembro que quando eu comecei a atender, aí eu comecei a ir no bairro. Mano, desde que eu comecei a atender, velho, eu falei, cara, eu não quero trabalhar de chinelo. Às vezes, eu ia de bermuda, que tá fazendo muito calor, não tinha ar-condicionado, não tinha aquela estrutura. Rapidão, deixa eu ver se eu acho um carregador aqui. Ele vou estar descarregando, calma aí. Pode ficar lá aí. E quando além de chinelo, barbeiro. Não, Luquinha, essa sua. Cara, eu nunca vi. Mas eu não duvido que não tenha. E não tem. Mas eu penso assim, cara, igual eu falei, igual ainda a gente tava conversando, vai mais sobre posicionamento. Porque, vou pegar o gancho que o Ender falou. Eu não acho. Você sai de um. Lá embaixo tem, né? Meu carregador tá lá embaixo. Nossa, Então, mas eu também já tá finalizando aqui também. Mas igual, eu vejo também a questão do posicionamento. Não sou contra e também não sou a favor. Mas eu sou a favor do posicionamento. Então, não adianta o barbeiro querer cobrar, sei lá, R$ 60, sendo que não é coerente a roupa que ele tá usando. Então, eu também penso completamente nisso com relação a posicionamento. Baiano hoje tá caro. E, pô, o troco tá caro, cara. 60 pontos Tá caro. Ué, Tá caro. O Luquinha falou aí, cara, tipo, e quando o barbeiro usa chinelo e trabalha sem bermuda? Eu tô falando que eu nunca vi. trabalho bermuda? Sem camisa. Ah, tá, vai crer. Aí não, aí pesou. Aí eu falei, cara, não, aí eu nunca vi sem camisa. Mas eu não duvido, não, cara, que não tem. Eu lembro que tinha um menino do bairro ali, cara. Mano, e esses caras é tudo bom, mano. Mano, tinha um menino aqui do bairro, o nome dele era Rodrigo. Ele parou de cortar cabelo, tá mexendo em outra área. Mas ele era muito bom, velho, muito bom. Os Só que, tipo, mercado, mano, os caras sabem fazer tudo. É platinado, é pigmentação, os caras é bravo. Se eles, tipo assim, colocassem um cuidado ainda mais, mano, acho que não. eu acho que é a questão de entender, mano, que é uma profissão. Sim. A barbearia é uma profissão. Não é um trabalho, igual muita gente começa. Então, quer ver, mano? As duas últimas perguntas. Cara, qual que é a sua expectativa para esses próximos anos da área da barbearia? Que está tendo todo esse desenvolvimento, está tendo todas essas melhorias. Qual que é Quando você olha para a área da barbearia assim, qual que é a sua expectativa, cara? Você fala do que eu tenho a expectativa na barbearia pra mim ou o mercado de barbearia? Cara, pode responder os dois. Para você e para o mercado. Cara, eu acho que o mercado da barbearia tem mudado muito, né? Uhum. Tanto com o visagismo aí, que hoje tá muito se fala, né, sobre visagismo. E entender, mano, essas mudanças, sabe? A gente se adaptava, não por a gente como profissional. Não ficar com aquela ignorância, tipo, isso eu sei fazer. O que ele sei fazer. Só que a diferença tá onde? O cara sabe agregar valor no saber. Tipo assim, ele tá ganhando mais dinheiro porque ele explica pro cliente da mudança e coloca as duas coisas ali pro cliente comparar. Então, tipo assim, tem barbeiros muito bons que criticam esse lado do visagismo eu sei fazer isso aí, isso que ele fez é fácil. Mas ele não sabe agregar valor nisso. Então, eu vejo isso como ignorância, sabe? Sim. Tem a relação de prótese também, que a gente vê muito o Bruno fazer. Também é uma movimentação que está tendo no mercado, micropigmentação. Então, eu acho que a gente, como profissional, a gente tem que explorar tudo, sabe? E ver o que a gente quer trabalhar. Não simplesmente falar, isso não serve. Por ignorância de não querer aprender, sabe? A gente tem aquela liberdade, não, eu sei fazer, mas eu não quero fazer isso aqui, porque pra mim Não compensa. não compensa. Mas as pessoas estão fazendo isso, muitos barbeiros fazem isso, porque não sabem, né? Não procura aprender. E tem mercado, mano, pra tudo. Tem esse mercado pra quem quer ser visagista, tem mercado pra quem quer ser. Eu nem sei como é que chama uma pessoa que faz prótese. Protesista? Bruno Brito? Velho. Não, do jeito que é, mano. Mano, eu nem sei detalhe, mas do jeito que é, se bobear, ele tá começando a produzir as próprias próteses daqui a pouco. Não duvido, não. E pro mercado, eu penso nisso, sabe? A minha expectativa é que todo mundo. Não vai ser que seja a minha expectativa, porque aí vai ser muita gente querendo fazer tudo que eu quero fazer, né? Aí vai ter muita concorrência. Vamos esperar um pouco. Restaurante, mano, é bom. Não é. Precisa, e precisa. Precisa. Mano, fechou. E, cara, perguntinha final. Qual que é o recado que você deixa pra sociedade, irmão? Vai aparecer pra todo mundo. Você tem a oportunidade de deixar um recado aí pra 8 milhões,
ou é bilhões? 8 bilhões de pessoas, né? É. E vai ser transcrito, vai ser traduzido em todas as línguas, vai aparecer em todas as mídias sociais, todas as redes sociais. Vai chegar de alguma forma para todas as pessoas, mano. Qual que seria o recado que você deixaria, o conselho que você deixaria para toda uma sociedade, cara? Se hoje fosse seu último dia. Cara, o que vem na mente é sempre as coisas clichê, né? Sobre amor, tá, enquanto tem, não dá valor só pra quando perde, sabe? Só que isso é muito clichê, sabe? Eu não sei falar assim, algo que ignora, gente. E é, sei lá, mano, buscar intimidade, sabe? Intimidade com Deus mesmo. Sim. Dado isso por muito tempo, cara, muito tempo. E é difícil, velho, é difícil buscar essa intimidade. Acho que por isso tanta gente desiste no meio do caminho. E eu já desisti várias vezes. Mas sempre tem alguma coisa me puxando pra ele, sabe? Então, é isso, velho. Então, o recado do Ender para a sociedade é buscar mais intimidade com Deus, estar mais próximo, entender mais o que Ele quer de nós e para nós aqui na Terra. Até mesmo porque todos nós estamos aqui por causa de um único propósito. Então, legal, irmão. Foi bom pra caramba bater esse papo com você. Foi legal, gostei muito. E a ideia é agregar para as pessoas que estão na nossa área, que eles vejam também a importância de determinados pontos, igual hoje a gente falou do atendimento, futuramente a gente pode falar de outras coisas, mas eu fiquei felizão pra caramba. Semana passada eu já tava pensando, cara, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer esse podcast, eu preciso continuar com isso, eu não posso parar. E no meu coração, cara, apareceu, tipo, cara, vou conversar com ele, que é um cara que a gente já tem comunhão, a gente troca muita ideia já na hora do almoço, então vou bater um papo com ele, pra gente poder ajudar outras pessoas também. Então fiquei felizão, cara, de você ter disponibilizado esse tempo seu aí pra gente estar batendo esse papo aqui pro pessoal, mano. Bom, mano. Muito bom mesmo. E espero que, tipo, isso aconteça mais vezes, mano. Porque a gente já conversa muito, né? A gente sempre tá trocando ideia de melhoria, o que a gente pensa e tal. Mas quem sabe a gente começa a ter umas conversas assim do nada. Só liga a live e começa Fica lá e vambora, deixa o negócio acontecer. Isso aí. Vou pedir só um favor pra você fechar os olhos aí, a gente agradecer aqui a live aqui, fechou? Amém. Senhor Deus Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, por essa oportunidade, por cada um que passou aqui, meu Deus. Por cada um que disponibilizou do seu tempo para nos ouvir, para nos assistir. Mas tudo isso tem um propósito, meu Pai. Um propósito maior. Meu Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa nos abençoar. Que em nome de Jesus o Senhor possa dar clareza para a nossa mente. Para que venhamos fazer a diferença na nossa sociedade, na nossa geração. Porque nós estamos aqui para ser luz, para ser o sal dessa terra. Deus, muito obrigado. Quero te agradecer pela vida do Ender, por ter disponibilizado do seu tempo para estar aqui. Agradecer pela vida de todos que participaram mais uma vez, meu Pai. E que em nome de Jesus o Senhor possa nos abençoar, nos dando com uma noite de descanso. E que tudo que foi dito aqui hoje, todo o aprendizado que foi absorvido aqui hoje, que possamos executar e que possamos atender ainda mais os nossos clientes com mais excelência, com mais amor e com mais carinho. Muito obrigado, meu Deus, por este momento mais uma vez. Quero te agradecer por essa oportunidade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Aqui, eu creio que o Ender caiu a internet dele. Caiu não, tá lá ainda. Mas deixa eu fazer uns agradecimentos aqui desde o início. Deixa eu ver o Gabrielzão. O Ender saiu, pessoal, com certeza o telefone dele descarregou, ele já tinha falado comigo. Mas agradecer a cada um aqui, o Alisson, o Gabriel, o Vitor, o Washington, Bruno, Gabriel, Rafão, Luiz, o Ramonzinho. Falando nesse Ramonzinho, vou olhar suas mensagens hoje, porque esse mês ainda vou ir fazer o treinamento aí. A irmã do Ender, Luísa, Gabriel, Brunão. O William também, obrigadão, cara, pela oportunidade de ter participado aqui. O Deivão, bicho venenoso. Mas, pessoal, muito obrigado. E assim, pessoal, todas as segundas-feiras, às 8h32, vai estar tendo aqui a live, vai estar tendo aqui o podcast do FDB Cast. É algo que não pode parar. É algo que eu não estou fazendo de mim, é algo que eu estou fazendo através de baixo de uma palavra. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua noite. E na segunda-feira que vem eu te aguardo.